Oi, gente abençoada e bendita, mais uma manhã linda aqui na nossa jornada Atos. Estamos avançando no capítulo 15. Capítulo 15 agora, né? E versículo de número 23. Vamos lá? Olha só. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Vamos devagarzinho, a gente vai aos poucos aqui. Lembra que ontem nós falávamos que a questão estava resolvida. E agora eles enviaram uma circular à igreja irmã Antioquia. E essa circular, ela é iniciada por uma saudação, chamando os gentios de irmãos. Ou seja, questão resolvida, os gentios são admitidos como irmãos, independente da nacionalidade, independente da cultura, eles eram irmãos em Cristo e assim tinham que ser saudados. Ou seja, Cristo quebrou as barreiras entre os povos. Quem somos nós? Quem são líderes, igrejas, religiões, para colocar barreiras entre as culturas? Seja de perto, seja de longe, independente da cultura, todos aqueles que recebem a Cristo como Salvador são admitidos no corpo do Senhor. E essa circular já inicia saudando os gentios como irmãos. Aí continua dizendo assim, o versículo 24: porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós, olha só isso, vos perturbam com palavras e transtornam a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Então, o que é que a circular está dizendo aqui? Está dizendo que ficou claro que alguns dentre nós, no caso eles, entre eles, saíram e estão perturbando os gentios com a doutrina estranha. E a doutrina dizia que eles, se convertendo, tinham que circuncidar. Pessoas estavam se utilizando do cargo para desvirtuar a palavra de Deus, a doutrina de Deus. E ainda hoje isso acontece no meio cristão, no meio do povo de Deus. Alguns se utilizam da sua influência, se utilizam dos seus cargos, da sua liderança, dos seus títulos ministeriais para manipularem a palavra de Deus, manipularem a doutrina bíblica e confundirem e perturbarem muitas pessoas. Por isso que você e todos nós temos que estar firmados na palavra de Deus, para não sermos enganados. E isso estava acontecendo lá na igreja primitiva. A circular que foi enviada dizia: nós sabemos que algum dentre nós, não foi de fora, foi dentre nós, saíram dentre nós e perturbam a vossa alma, não tendo nós lhes dado, ele diz aqui, mandamento. Então eles saíram sem autorização, se utilizando do cargo, da função ministerial, da autoridade, e estão confundindo vocês. Então por isso que a gente, irmãos, nós temos que ter vida firmada na palavra, ser cristãos bíblicos, porque senão facilmente você vai ser enganado com doutrinas estranhas, e às vezes até perde a fé naquilo que é bíblico para crer na doutrina de pessoas, né? Aí continua aqui dizendo, versículo 25: pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Paulo e Barnabé, homens que já expuseram a sua vida pelo nome do Senhor Jesus. Então a circular continua dizendo que eles entraram em acordo e pareceu bem para eles, em comum acordo, enviar alguns irmãos juntamente com Barnabé e Paulo para finalizar esse assunto entre eles. E eles dizem que Barnabé e Paulo eram homens que expuseram a sua vida pelo nome do Senhor Jesus, ou seja, homens de confiança, homens que tinham a sua vida provada no Evangelho. E isso me faz lembrar daquele texto bíblico em que a palavra de Deus diz: provai os espíritos para saber se são de Deus ou não. No caso aqui, esses homens que expuseram a sua vida, eles não iam ser infiéis à doutrina bíblica, tendo levado a sua vida ao limite,
a correrem risco de morte pelo nome do Senhor Jesus. Então eram homens provados. Provai os espíritos. Por isso que é preciso maturidade, conhecimento, comunhão com Deus, para você não ser enganado por qualquer um que aparece aí de paraquedas, porque tem cargo, título, etc. E aí você ser confundido. E aí, para finalizar a jornada de hoje, versículo 27 diz, enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Olha só isso. A igreja queria passar credibilidade. Então estavam lá, Barnabé, Paulo, Silas e Judas, homens de confiança da igreja naquela época, que de boca, audivelmente, ia passar essa correção doutrinária para aqueles irmãos, para que eles não ficassem perturbados na sua alma e confundidos. Então a obra de Deus, ela tem que passar para as pessoas credibilidade. O pregador do evangelho, o obreiro que está no campo, aquele que leva a mensagem de Deus, seja numa evangelização, num corpo a corpo, é preciso passar credibilidade. E esse era o cuidado que a igreja estava tendo com aqueles gentios que se converteram e que estavam tendo a sua alma perturbada. O mal estava sendo implantado, mas Deus rapidamente, através de homens fiéis, cheios do Espírito Santo, estava corrigindo para que aquele mal não prosperasse e não tivesse êxito. E assim tem que ser conduzido o reino de Deus e a obra de Deus. Eu espero que isso aqui possa te ajudar para que você, como cristã, tenha discernimento e saiba interpretar no Espírito as Escrituras Sagradas. Amém? Vamos falar com Deus para que Ele nos dê discernimento para nunca e jamais sermos enganados, mas sermos cristãos bíblicos da palavra. Pai Santo, eu quero te louvar por mais um dia em que o Senhor nos ensina a tua palavra e nos mostra o caminho a seguir. Te louvo, Deus. Eu peço que o seu Espírito possa sempre nos dar discernimento para jamais sermos enganados, pois está escrito, provai os Espíritos para saber se são de Deus ou não. Que o Senhor nos dê essa capacidade. Por isso, a cada dia aqui na jornada, pedimos, Deus, nos encha do teu Espírito Santo, para que não somente tenhamos discernimento para nós, mas façamos a tua obra, levemos a tua palavra com credibilidade no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Gente, estamos crescendo e avançando na jornada e tem sido gostoso aprender isso a cada dia. E glória a Deus por isso. Continua firme conosco aqui. Não esquece de deixar o seu like, comentário e participar com a gente. A jornada continua.